Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 5 minutinhos, muito boa noite. O Plano Nacional de Educação é um projeto que define 20 metas para o desenvolvimento do setor. Esse plano, que foi incentivado pelo Ministério da Educação, deve ser posto em prática em 10 anos. As metas mais sensíveis são aquelas que mexem no bolso do governo. A meta número 20, por exemplo, a que encerra o plano, diz que é necessário um investimento de 10% do PIB em educação. Em 2011, o MEC recebeu 74 bilhões de reais. Um estudo do Tesouro Nacional diz que esse valor é suficiente. Será, hein? Opiniões divergentes marcam a trajetória desse projeto, que se arrastava desde 2010 no Congresso Nacional. No dia 6 de maio, o plano foi apreciado e também aprovado por uma comissão especial da Câmara. A etapa atual desse longo trajeto do Plano Nacional de Educação é a aferição e votação dos deputados federais. Depois, quem sanciona ou não sanciona é a presidente Dilma Rousseff. É sempre importante lembrar que na década passada nós tivemos um Plano Nacional de Educação. Sabe o que aconteceu com ele? Muito pouco. Estava lá a erradicação do analfabetismo, a implementação do piso salarial e de planos de carreira e também a redução em 50% da repetência e do abandono. A gente sabe o resultado, né? De acordo com especialistas, as metas eram difusas e complicadas de serem cumpridas. Outro ponto importante é que não há uma punição a quem não vai cumprir o que está determinado no plano. É uma lei, foi votada, possivelmente sancionada, mas se o gestor não cumprir a meta, nada acontece. Como fazer para que ele seja cumprido em uma época que temos dinheiro vindo dos royalties do petróleo para a educação, hein? Como não repetir os erros do passado? O PNE vai ou não vai sair do papel? Nós trouxemos 3 convidados especiais para esse debate. A Alejandra Velasco, gerente da área técnica do Todos pela Educação. Também trouxemos o Júlio Furtado, pedagogo e consultor na área de educação. E o Salomão Ximenes, que é do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Você que está em casa, é lógico que é nosso convidado, é mais do que nossa convidada, participe. Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. Pelo Twitter, no @Canal Futura, e pelo Facebook. A nossa página é Canal Futura Oficial. É mole. Eu quero saber a sua opinião. O que nós precisamos mudar para melhorar a educação no nosso país? E o PNE, vai sair do papel ou não vai? Vamos começar esse debate. Muito boa noite para vocês. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, Thiago. Alejandra, seja muito bem-vinda. Salomão, boa noite. Boa noite, obrigado. Quero começar o programa mostrando o observatório do PNE.org.br. Nesse site você consegue encontrar todas as metas do PNE. Clicando aqui, olha. Então aqui a gente consegue ver educação infantil, que é universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola, temos aqui educação integral, aprendizado adequado na idade certa, temos espaço para profissão, para educação profissional. Dentro do PNE também tem pós-graduação, formação de professores, um tema muito importante que será debatido hoje aqui no Sala Debate, formação continuada e pós-graduação de professores, tem uma área muito específica para os nossos professores, a valorização do professor. Temos aqui o financiamento da educação, como eu já disse, em relação ao nosso PIB. Temos aqui os 20 temas. Vamos fazer o seguinte, eu preparei um VT mostrando um pouco mais desses temas, desses elencadas metas do PNE. Vamos ver? Então vamos lá. O Plano Nacional de Educação determina 20 metas que os gestores públicos do sistema educacional brasileiro precisam pôr em prática no período de 10 anos. As diretrizes indicam a universalização da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio. Outro ponto é que 50% das escolas públicas deverão oferecer educação em tempo integral, a fim de atender pelo menos 25% de todos os alunos da educação básica. Os cursos técnicos são lembrados na meta número 11, que diz que é preciso duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no setor público. O professor também é contemplado no PNE. O plano prevê a formação de 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano até o final da vigência. O professor da rede pública não é esquecido. O rendimento médio dos profissionais da educação básica deve ser equiparado aos profissionais com escolaridade equivalente.
A proposta que encerra o plano discute o investimento público em educação. Hoje em dia, aproximadamente 6% do nosso produto interno bruto é investido na educação. É esperado que esse número cresça para 10% no final do decênio. Você vê, falou de dinheiro, a gente repete toda hora. Salomão, vou começar com você. Disse aqui que o Tesouro falou que o que é investido na educação é suficiente. É suficiente mesmo? Não, hoje, felizmente, nós temos na sociedade brasileira um amplo consenso, um consenso construído em torno de muito debate, de muita mobilização do campo educacional, no sentido de demonstrar que os recursos hoje aplicados em educação são absolutamente insuficientes se nós queremos alcançar uma educação de qualidade como um direito humano fundamental da população brasileira. Essa é uma questão que me parece que hoje ela se encontra, pelo menos do ponto de vista das organizações que têm atuado no campo educacional, até do ponto de vista de setores do empresariado, de setores corporativos, tem apontado a necessidade de aumentar o investimento em educação pública no Brasil, tanto para melhorar a sua qualidade, como também, e aí nós não podemos esquecer, que o Brasil é um país com escolarização muito tardia. Nós só universalizamos o acesso ao ensino fundamental na década de 90. Temos ainda um amplo contingente da população que não acessa o ensino médio, um amplíssimo contingente que não acessa a educação infantil, sem falar no ensino superior, que ainda é um privilégio nesse país. Então, para tudo isso, para alcançar esses objetivos que estão no PNE, nós precisamos de mais recursos para a educação pública. Você vê, de 0 a 3 anos, apenas 22,95% frequentava as escolas. A matrícula para esse grupo não é nem obrigatória. Agora, Alejandra, quero saber, é só dinheiro? É botar dinheiro que resolve esse problema? Não é só dinheiro, né? Mas como Salomão aponta, tem metas que muito claramente precisam de dinheiro, né? Você citou a creche, tem 3 milhões de crianças que precisam ser incluídas. No caso da pré-escola, que é uma meta para 2016, é 1 milhão de crianças que precisam ter acesso à pré-escola, né? Isso é uma emenda constitucional, sequer é parte do plano. É uma meta que está colocada independentemente de plano nacional ou não. Enfim, o salário dos professores hoje representa 50% da média salarial dos outros profissionais da educação superior. Agora, a gente tem, inclusive, a gente não tem uma fonte, a gente tem 2 fontes para aferir o quanto se gasta em educação e elas não conferem, elas não nos dão os mesmos valores. A gente precisa ter mais transparência do gasto e a gente tem vários programas do governo federal que tem uma execução baixa. Tem uma execução baixa porque efetivamente o dinheiro não melhora a educação. Os municípios precisam de apoio para a gestão desses recursos ser melhor e às vezes nem ser melhor, ela acontecer, né? Júlio, agora pegando o Salomão, que a Alejandra falou, e também refletindo sobre o Tesouro, será que a gente tem o dinheiro suficiente e a gente investe mal ou também isso acontece? Nós temos o dinheiro insuficiente e investimos mal. Como é que a gente resolve esse problema? Eu acho que nós temos o dinheiro insuficiente e investimos mal. Eu acho que, como a Alejandra falou, a questão ela não é só uma questão financeira, mas uma questão de gestão também. Ou seja, a gente observa hoje muitos sistemas municipais que têm o que a gente já poderia dizer o dinheiro suficiente, né, para ter resultados interessantes, e não são poucos os municípios que, mesmo tendo recursos financeiros, não apresentam resultados equivalentes. Eu acho que a questão da gestão, nós tivemos agora no passado a troca de secretários de educação em função da eleição e tivemos um bom demonstrativo disso. Ou seja, ainda estão sendo feitos cursos, preparações e treinamentos para que esse novo grupo gestor possa entender de que maneira que o dinheiro específico da educação precisa ser
utilizado. Agora, de fato, para as metas que o PDS propõe, nós estamos precisando buscar aí fonte financeira, né? Ou seja, a mas agora nós temos parte dos royalties destinados à educação. Eles não vão pingar na nossa conta? Daqui a alguns anos, sim, acredito eu, daqui a uns 7 ou 8 anos, me parece, né? Vão começar a pingar, mas os royalties da educação, eu acho que a expectativa em cima deles está sendo digamos, grande demais, né? Ainda, o processo ainda está bastante incerto nesse sentido. Eu acho que a gente precisava, hoje, estar apoiado em estruturas e em processos que nos garantissem um grupo maior de opções de fontes de recurso, né? Ou seja, o que nós temos hoje, em função daquilo que a gente precisa por causa do gap que a gente viveu durante muito tempo, então hoje a gente precisa de muito dinheiro exatamente porque ficou muito tempo sem investir, né? Ou seja, não adianta a gente pegar hoje as estatísticas de hoje e fazer comparações com outros países, pegar as estatísticas de hoje e fazer comparações com outros sistemas, né? Ou seja, o nosso processo educacional é um processo educacional que tem muita coisa a resgatar, inclusive e principalmente com relação a investimentos em infraestrutura, que demanda dinheiro, né? E que esse dinheiro precisa, a gente precisa ter clareza de onde ele vai aparecer, né? Salomão, Secretaria de Educação, os 100 primeiros dias de uma gestão são fundamentais. Pelo menos vários especialistas defendem isso. É isso mesmo? É isso que eu estou entendendo? Se nós também não tivermos uma qualidade, um aprofundamento nas técnicas, na formação desses secretários, esse dinheiro vai sumir pelo ralo, ele não vai ser bem investido? Eu gosto de pontuar essa discussão na seguinte forma. Durante muitos anos no Brasil, na década de 90 sobretudo, nós tivemos uma oposição entre mais recursos para a educação ou uma melhor gestão. Ou seja, havia quase que dois campos. Um campo que defendia mais recursos para a educação como condição e um outro campo que dizia que, inclusive, isso era discurso do Ministério da Educação na década de 90, de que a educação não precisava de mais recursos globalmente. O que precisava era uma melhor distribuição e uma melhoria na gestão. Nós entendemos, e aí nós avançamos também nesse sentido, que mais recursos para a educação hoje possibilitam, inclusive, uma melhor gestão dos processos educacionais, né? Quando a gente está falando em mais recursos para a educação, é importante pontuar, por exemplo, que a maior despesa no campo educacional, em qualquer prefeitura, em qualquer governo estadual, é com material humano, é com a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. Então é muito difícil, por exemplo, você convencer alguém de que há desvio de finalidade ou de que há corrupção na remuneração e na boa remuneração dos profissionais da educação. Então, é importante separar essa discussão, porque, de fato, existe algum nível de corrupção, de fato, existe algum nível de má gestão, mas, por exemplo, na meta, que é uma meta central do PNE, que é a valorização dos trabalhadores da educação, nós estamos falando de um recurso que será muito bem aplicado se, assim, essa meta for implementada. Agora, sobre a questão da gestão, sem dúvida é fundamental esse apoio inicial a Undime, que é uma instituição que compõe o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e reúne os secretários de educação do país todo. Tem uma atenção especial a esse início da gestão das secretarias, mas nós destacamos também a importância desse momento de transição nas administrações estar articulado ao planejamento de médio e longo prazo da política educacional. Ou seja, não adianta também a gente pensar na política educacional como políticas de governo, simplesmente, né? E o Plano Nacional de Educação, assim como os planos estaduais e os planos municipais de educação que serão construídos e adaptados a partir do PNE, possibilitam essa visão de médio e longo prazo que dão uma orientação, acho que segura do ponto de vista do planejamento educacional e aí o encaixe na perspectiva daquele secretário ou daquela secretária de educação que inicia o seu trabalho, mas tendo uma orientação já sobre quais metas. E como é que o Concede tem participado disso? Como é que no ele caso, tem... a Undime, né? A Undime tem, sei que a Undime, inclusive, tem um projeto específico que chama, inclusive, os 100 dias, né? Com uma agenda sobre os 100 dias que desenvolve ações de formação, ações de orientação e um conjunto de materiais, inclusive, que podem ser, né? Eu, particularmente, não sou membro da Undime, mas acompanho o trabalho da Undime e já consultei esse material, que é um material focado, inclusive, nessa questão do início da gestão no período inicial. Inclusive, uma iniciativa fundamental nesse período inicial é
a questão do planejamento, né, da apresentação das metas governamentais. Em algumas cidades nós temos, por exemplo, a obrigação de apresentação de metas a serem cumpridas até o final da gestão em relação às creches, em relação ao financiamento da educação. Esse é um aspecto fundamental para o início dessa gestão e que a gente, como coloquei, de fato defende que isso esteja articulado ao Plano Municipal de Educação. Olha, mas nesse momento, Alejandra, tem algumas bolhas de greves sendo explodidas na educação. Como é que a gente vai valorizar o professor que nesse momento também está se perguntando se está sendo valorizado nesse momento? Não, nós já temos essa pergunta há algum tempo. E dentro do PNE, uma das metas, se eu não me engano, a de número 17, exatamente, acertei, é a valorização do professor, inclusive do piso. Em que pé nós estamos? Como é que nós vamos fazer com que essa meta seja definitivamente uma realidade? É viável a curto prazo? É muito claro como o salário é um fator não só de valorização, mas também de atração para a carreira, né? Então, como que a gente espera montar um time ganhador se a gente não é capaz de atrair para a carreira, que o salário é sem dúvida um fator importante, os melhores jogadores, né, os melhores profissionais, né? Hoje a gente tem o problema nas CESATAs de falta de atratividade da carreira para professores de matemática, de química, de física. A gente hoje tem déficit desses profissionais. Não apenas nessas carreiras, mas sociologia, filosofia, no nível médio, a gente tem problemas de falta de professor, né? Então, a carreira, de fato, ela tem que ser atrativa. Também a meta 18 fala de plano de carreira, então não é apenas o salário. E ainda fora do Plano Nacional de Educação, a gente precisa valorizar o professor, né? A gente precisa, os pais, a família precisa valorizar o conhecimento, precisa valorizar o professor e precisa colocar a escola no dia a dia das crianças. A questão dos royalties, que foi tratada anteriormente, a gente tem que pensar que os royalties vêm de um recurso não renovável, né? Então, enfim, se falou também da necessidade da gente melhorar a infraestrutura. Tem algumas despesas que acontecerão uma vez só, né? Tipicamente infraestrutura. A gente tem que pensar como que a gente vai financiar despesas correntes que vão ser geradas, né? Aumento de matrícula, a valorização do professor. Você vai precisar de mais professores para essas novas vagas em creche, de ensino profissional, vagas em pré-escola. Você precisa de pessoas qualificadas para isso. Isso vai gerar uma despesa corrente. Então não basta usar somente os royalties? Não basta, não basta. Então e onde tem que vir o dinheiro? Tem um estudo de 2011 do IPEA que aponta várias possibilidades, né? Uma possibilidade muito marcante, que chega à ordem de 3% do PIB, as renúncias fiscais, os subsídios, esses estímulos, essa redução do IPI, ele impacta diretamente nos recursos disponíveis para a educação, né? Sim. A gente deixa eu só trazer alguns números. Dos mais de 2 milhões de professores na educação básica no Brasil, cerca de 18% dão aula em 2 unidades escolares e 78% lecionam em apenas um estabelecimento. Deixa eu trazer o Júlio para dentro dessa conversa. Está um pouco caladinho. Júlio, não fica calado assim não, hein? Participa com a gente. Eu quero saber da lei do piso, a lei 11.738 de 2008. Ela representou um avanço? Porque a gente está falando ainda do piso do professor, da valorização. Ela, de alguma maneira, contribuiu para essa valorização ou definitivamente ficou no blá, blá, blá? Não, ela contribuiu sim. De que forma? Ela contribuiu de forma que a gente percebe que houve um esforço no sentido do pagamento desse piso. Ainda não está universalizado, ou seja, a gente ainda tem diversos municípios pagando abaixo do piso. Tenho visitado alguns, principalmente os municípios menores, mas a lei do piso, ela determinou um marco, né, a ser perseguido e um referencial para o próprio professor.
né? Ou seja, esse referencial, ele já é o início de um processo de luta, né? E que eu acredito que, uma vez que a gente resolva a questão do repasse de verbas ou da fonte de recursos, principalmente para as cidades menores, eu acho que o caminho vai ser exatamente a lei do piso ser cada vez mais difundida e cada vez mais valorizada aí por todos os professores brasileiros. Eu acho que representou um passo inicial importante. Salomão, quer complementar? Nós tivemos a oportunidade de representar, inclusive, a campanha nacional pelo direito à educação, na época em que a lei do piso foi questionada por alguns governadores. Inclusive, na verdade, ela continua sendo questionada no STF hoje, a sua total implementação. Por que por ela é alguns questionada? governadores estaduais. Aqui eu não me recordo, mas no caso, à época, os governadores de São Paulo, do Espírito Santo, cometo aqui o risco de cometer alguma injustiça, na verdade, então não vou mencionar todos. Mas tivemos a oportunidade de fazer a defesa porque entendíamos que a lei do piso era um passo fundamental no sentido de estabelecer um padrão básico de qualidade, digamos assim, da carreira docente. Agora é um passo muito inicial, nós precisamos reconhecer isso também. Ela foi muito importante naqueles estados, sobretudo, naqueles municípios principalmente, em que a remuneração inicial era muito baixa, mas trouxe alguns problemas também que nós precisamos refletir sobre eles. Quais são os problemas? Um problema fundamental é o problema da ausência de um padrão de carreira nacional do magistério. Ou seja, como a lei foi implementada na ausência de uma estipulação de carreira minimamente estruturada em nível nacional, o que aconteceu foi que muitos municípios, né, se viram obrigados, até em alguns casos, a fazer o processo que os professores chamam de achatamento da carreira. Ou seja, para pagar a lei do piso nas classes iniciais da carreira, as prefeituras acabaram achatando os níveis superiores. Ou seja, melhorou a entrada na carreira, mas tornou a carreira menos atrativa do ponto de vista da sua permanência. Então, nós precisaríamos enfrentar uma questão central na educação brasileira, que é a questão não só do piso salarial, mas a questão da carreira docente. Ou seja, o professor entra hoje no nível 1 e quanto ele vai ganhar ao permanecer, ao acompanhar os processos, ao entrar nos processos de formação continuada, a continuar estudando, né, exercitando de forma qualificada a sua profissão. E aí um outro aspecto fundamental, e nisso o PNL é muito importante, é que nos parece que a meta 17 que você menciona, ela estabelece o que seria esse segundo passo. Ou seja, vamos então sair do piso inicial e chegar agora a uma ideia de remunerar os professores conforme a média, ou seja, igualar a remuneração dos professores à dos demais profissionais com a mesma formação. Ou seja, uma medida de justiça que vai tornar a carreira do magistério minimamente atrativa, né, para as gerações que hoje estão se formando nas escolas de pedagogia, nas licenciaturas e que estão migrando para outras carreiras porque a carreira do magistério paga quase 40% menos, né, mais de 40% do que a média das demais profissões. Então o piso ele é um passo fundamental, foi muito difícil a sua implementação, como o professor coloca, ainda hoje ele encontra resistência nos municípios, resistência de alguns governadores que questionam no STF, mas precisamos continuar, né, no sentido de valorizar os professores efetivamente. Alejandra, tem muita gente comentando o que você acabou de falar. Eu quero agradecer a participação da Karen Coy. Obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Ela diz o seguinte: Alejandra, que bom seria que a educação no Brasil fosse menos quantidade e mais qualidade. É isso? É diminuir e aumentar a qualidade? Na verdade, a gente tem uma meta, tem vários estudos que mostram que é importante ampliar a exposição à educação, né? Então, a gente tem uma meta de colocar 25% dos alunos na educação em tempo integral, né? A educação integral, mas na verdade ela se traduz, a gente precisa qualificá-la, porque ela é entendida só como mais tempo na escola, mas na verdade tem que ser uma proposta em 7 horas, mais articulada com a proposta pedagógica, né? Essa meta é uma meta que encontra apoio nas pesquisas, né? É necessário aumentar a exposição. Uma jornada em 4 horas, se a gente pensa no ensino médio, com a carga de disciplinas
obrigatórias que hoje tem o ensino médio é uma carga impossível, né, para uma jornada tão curta, né. Participação, professor Júlio. A Meire Santana. Meire, obrigado pela sua participação. Diz o seguinte: professor, eu gostaria que fosse abordada a questão das drogas e do álcool usados indiscriminadamente pelos alunos, gerando violência e repetência nas escolas, o abandono dos pais e a fragilidade dos conselhos tutelares, gerando um impacto direto nos índices de adoecimento da carreira, enquanto o principal interesse da sociedade civil é simplesmente aumentar os conteúdos frente também a leis engavetadas, diminuir o número de alunos em sala como a PLC 230 de 2009 e determinar o número adequado frente às atuais demandas. É o comentário da Meire. O que você acha disso? Eu acho que a Meire está coberta de razão no que se refere à necessidade da integração das secretarias, dos órgãos educacionais com órgãos de saúde, com órgãos de segurança e definitivamente buscar uma solução para esse estado de coisas dentro de um processo de integração onde cada um vai entrar e vai colaborar dentro das suas possibilidades, da sua especificidade. Porque a fala dela me remete muito a uma questão da escola hoje estar se sentindo responsável por resolver esse problema, né? Ou seja, a escola não vai conseguir resolver esse problema sozinha e é preciso que haja uma intersetorialidade por parte do poder público na busca de soluções para esse problema, que não é fácil, que não é simples, né? Ou seja, a gente hoje são índices que a gente até desconhece, né? Ou seja, a interferência da questão do consumo de drogas, do consumo de álcool, na questão dos problemas escolares, ou seja, a gente observa que acontece, vê que acontece, mas ainda não tem muitos índices. E isso repercute diretamente também, acho que naquilo que a gente está conversando. Eu acho que valorização de professor é uma questão salarial, sim. Eu acho que a questão do plano de carreira, só para poder fechar um pouquinho, ela é fundamental para que a gente comece a entender que carreira, um professor deveria ganhar o suficiente para não se preocupar com o que ganha. Né? Ou seja, essa é a grande questão que deveria ser, em nível ideal, o salário do professor. Quanto custa isso? Quanto é isso? A gente tem que ver. Mas a grande questão é que hoje, plano de carreira, praticamente no Brasil, se entende como tempo de serviço. Né? Ou seja, agora mesmo estávamos colocando nisso, ou seja, a pessoa que tem um pouco mais de tempo, menos tempo, e plano de carreira é muito mais do que isso. Né? Plano de carreira, a professora Alejandra estava levantando a questão da educação integral, e a educação integral vai desaguar mais uma vez na necessidade de mais professores, na necessidade de uma formação diferenciada desse professor, mais professores, mais contratação, investimento maior, ou seja, todas as metas do PNE, elas estão, de certa forma, correlacionadas e vão desaguar realmente na questão do investimento. Professor Salomão, Alejandra, acho bárbaro o PNE. O que eu quero saber no próximo bloco é se ele sai do papel ou se a gente vai ficar discutindo sobre alguma coisa que é hipotética, que é utópica, ok? Daqui a pouquinho vocês vão me responder se esse projeto sai definitivamente do papel. Você que está em casa pode continuar colaborando com o nosso programa. Tem duas maneiras de entrar em contato. @Canal Futura é o nosso Twitter e tem o nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Plano Nacional de Educação para você.